Salve, amigo do combate, está começando mais um Cara a Cara. Hoje nós recebemos aqui o presidente da Federação de Luta Livre do Rio de Janeiro, Daniel Didani. Boa, Marcelão. Prazer tê-lo aqui, Daniel. Obrigado. Daniel, muita gente não entende de onde veio a luta livre, né? Então eu gostaria de começar a nossa entrevista te pedindo para explicar isso. Qual a origem da luta livre? A luta livre, na verdade, ela é uma releitura do pancration grego, né? Ela chegou no Brasil através de um americano, Cat Wrestling, que ensinou ao mestre Tatu. Mas, na verdade, essa é a nossa dinastia, o pedigree da luta livre que você vê atualmente. Porque a luta livre ela nasceu em vários estados do Brasil de outro tipo de forma. Mas a técnica que atualmente a gente utiliza e que formou vários campeões, ela vem da dinastia do Tatu, que ele que desenvolveu o tipo de técnica que a gente utiliza até hoje na... Então a gente pode dizer que o Hélio Gracie da luta livre é o Tatu? Pode ser o Hélio ou o Carlos também, né? Que tem essa polêmica. Exatamente, o Hélio ou o Carlos. Exato. Mas exatamente por esse parâmetro aí. Seria por aí, né? Eu já ouvi falar até que o Tatu teria feito uma luta com o Gracie na época, no passado, né? Ele teria, na época quando o Vale Tudo começou, se eu não me engano, com o Jorge Gracie. É estranho porque isso não está no livro da Reila, né? Na verdade, casa as datas, né? Que no livro da Reila diz que o Jorge foi nos anos 40 para Porto Alegre. E o Tatu fez, acho que, 2 lutas com o Jorge em Porto Alegre. Até ele venceu por estrangulamento, né? Tem até a reportagem que fala sobre isso. E a gente acha estranho. Acho que foi o primeiro mesmo desafio entre a nossa luta livre, né? O nosso pedigree com o jiu-jitsu foi essas 2 vitórias do mestre Tatu. Isso é até interessante, porque eu ouvia muita gente que criticava a luta livre, dizendo que a luta livre veio do Marmelada. O Tatu era da Marmelada e tal. A gente sabe que Gracie não fazia Marmelada. Então, se ele venceu o Jorge Gracie, realmente está provado que... Inclusive, na reportagem que tem no jornal, a filha do Tatu tem, a Verônica, diz que os repórteres falaram: agora que você venceu o Jorge, você poderia ter um desafio com outro campeão de jiu-jitsu, talvez o Hélio Gracie, né? Então ele diz: o problema do Hélio é que o Hélio exige que se lute com kimono, entendeu? Essas coisas todas. Ele falou: ele é do jiu-jitsu, sou da luta livre. Então tem todos esses problemas, né? Entendi. E como a modalidade se desenvolveu a partir da era Tatu? Quem pegou essa bandeira e levou à frente? Como que a luta livre se transformou, como é que surgiu a linha Bruno Silva, a linha Budokan? Como é que se desenvolveu a luta livre? A luta livre no Rio de Janeiro, ela cresceu de uma forma endêmica, né? Foi diferente do jiu-jitsu, que ele foi se espalhando em todos os lugares. A luta livre realmente nasceu no Rio de Janeiro. Acho que, se eu não me engano, as únicas 2 artes marciais que nasceram no Rio de Janeiro, eu estava até conversando com o mestre Camisa, que ele falou que a capoeira também nasceu simultânea no Rio de Janeiro e na Bahia. A luta livre nasceu no Rio de Janeiro exatamente nos anos 20, né? Que é esse tipo de luta livre que a gente faz, que é a luta livre esportiva. Então, nessa dinastia, né, veio com o Tatu. O próprio Leitão, ele treinou com o Tatu. Um pessoal de judô treinou. O Hugo Melo, que era um judoca na época, treinou com o Tatu. E veio através de nós pelo Fausto Bruno Ciro, pai do Carlinhos, né, que passou para o Carlinhos. Depois a outra geração, que é o Denilson, Hugo Duarte, Marcelo Mendes, Eugênio Tadeu. Esse pessoal todo, Jefferson da Jop. Né? Todo mundo veio a partir do Bruno Silva. Veio todo mundo a partir do Tatu. Do Tatu. Porque Tatu, Fausto porque o Leitão, na verdade, apesar de ter treinado com o Tatu, ele não participou dessa dinastia Bruno Silva. E a linha Leitão seria a linha formadora da Budokan, do João Ricardo, por exemplo? Sim, só que o Leitão, ele fez mais a linha da luta olímpica, né? Ele priorizou mais a luta olímpica. Mas deixa eu falar a coisa do Tatu. O Tatu fez muito pro wrestling, que chama atualmente. É porque naquela época não se ganhava dinheiro com Vale Tudo, né? Então ele para se sustentar, ele queria viver de luta, ele fez algumas lutas de pro wrestling, sim, né? Mas essa luta com o Jorge Gracie com certeza foi um Vale Tudo. Tá? Pô, interessante. Eu ouvi dizer até, você pode me confirmar isso, não sei se é uma informação verídica, que o Valdemar Santana também teria dado alguns treinos com o pessoal da luta livre numa certa etapa. Olha, segundo a minha pesquisa, o Valdemar Santana ele era da luta livre, uma luta livre da Bahia. O Hélio deve ter visto ele um talento
e levou ele lá para treinar com kimono, jiu-jitsu, né? Acho que foi a mesma proposta que ele fez com o Eugênio quando o Eugênio lutou com o Roy, né? Vem pro jiu-jitsu, você sabe disso. Então eu acho que é por aí. A mesma coisa aconteceu com o Euclides, né? Euclides Pereira, que ele era da luta livre, ele é de origem da luta livre, e quando ele veio para o Rio de Janeiro, inclusive ele treinou primeiro com o Leitão, né? E depois que o Hélio chamou ele para... o Euclides treinou com o Leitão? Essa informação eu não sabia. Você pergunta o Leitão... Pô, bacana. Antes mesmo dele ir para o jiu-jitsu, ele já era um cara formado, ele já era casca grossa já, mas a origem dele é da luta livre. Então você vê que interessante, né? Duas lutas de chão se desenvolveram paralelamente. Se desenvolveram, né? No Rio de Janeiro, principalmente, desde os anos 20. Apesar que tem pesquisas que se fazia luta livre aqui no Rio de Janeiro desde 1906. Né? Isso aí são pesquisas, mas na verdade o nome dela que era Luta Livre Americana, era na verdade um esboço do que é atualmente o Vale Tudo, né? Então tem aquela história que o Vale Tudo começou com o Hélio, a gente não concorda com isso não, né? Já se fazia a Luta Livre Americana aqui, que era o Vale Tudo, antes do Hélio chegar aqui com o Carlos. Por isso que vocês ficam um pouco revoltados, né? Quando o pessoal do jiu-jitsu diz que a luta livre é o jiu-jitsu sem kimono, né? Na verdade, essa polêmica ela não vai parar nunca, né? Eu tenho aqui a minha colinha aqui, que eu li o livro da Heila, né? Que na página 88, o Jorge Gracie ele diz assim: no meu entender, jiu-jitsu sem kimono pode ser tudo, menos jiu-jitsu. Eu estou falando da pessoa que, né, os irmãos que criaram esse estilo de jiu-jitsu falando, né? Não é outra pessoa falando, né? Na página o Carlos Gracie fala também que o Jorge Gracie ele perdeu uma luta, que ele estava lutando sem kimono, diz também, né? Porque ele perdeu porque ele traiu as origens dele, essa coisa toda. E no meu entender, o único representante de jiu-jitsu dentro do Vale Tudo no mundo contemporâneo foi o Royce. Por quê? O Royce ele começou os 3 primeiros UFCs. Ele lutava com kimono, a indumentária dele, do estilo dele. E ele usava o jiu-jitsu, né? Porque eles estavam com o kimono dele. Então, pra mim, isso aí não tem polêmica, sabe? O jiu-jitsu, ele é com kimono. Tirou o kimono, é o que o Jorge está fazendo. Pode ser tudo menos jiu-jitsu, né? Mas você não acha que o fato digamos, o Carson, a geração dele, João Alberto, toda essa geração que começou a fazer Vale Tudo, eles treinavam jiu-jitsu sem kimono, digamos, e não era luta livre. Eles estavam treinando, eles eram do jiu-jitsu e estavam treinando sem kimono. Você não acha que eles também faziam jiu-jitsu, representavam jiu-jitsu? Vamos traçar um parâmetro para um judô, tá? Um judoca, ele tira o kimono dele e começa a fazer... encostar as costas no chão, essa coisa. Ele não tá fazendo judô sem kimono, ele está entrando nas regras da luta olímpica, entendeu? Então você já tem um esporte que já fazia isso, entendeu? A cultura daquele esporte é aquele, entendeu? Aí você tira o kimono para fazer a coisa que aquele esporte está fazendo, entendeu? Então eu acho isso meio estranho, porque vamos dizer assim, pra mim, na minha opinião, ele não está fazendo jiu-jitsu sem kimono. Ele é lutador de jiu-jitsu que tirou o kimono para treinar ou para lutar. Entendeu? Não é uma nova modalidade, uma modalidade dentro do estatuto do jiu-jitsu, que não, isso aqui é jiu-jitsu com kimono ou jiu-jitsu sem... Tanto é que você não gradua ninguém, entendeu? Se ele não está vestindo o kimono. Entendeu? Porque as técnicas são diferentes. Mas, por exemplo, o triângulo é uma técnica usada no jiu-jitsu e também é usada na MMA e na luta livre. Sim. Então, quer dizer, a gente tem técnicas, é o que eu estou te falando, são duas lutas que se desenvolveram paralelamente. Então, eu acho que se o cara está fazendo, se ele está usando o triângulo, ele é um lutador de jiu-jitsu, eu acho natural que a gente diga, o lutador de jiu-jitsu finalizou com um triângulo. Senão seria assim, todo lutador que treinou jiu-jitsu a vida inteira, ele finaliza com um triângulo, eu vou ter que dizer que ele usou um golpe da luta livre? Não, entendeu? Não é isso. É complicado. Porque é o seguinte, atualmente os atletas fazem o cross-training. Tu pega um Paulão, que é um faixa preta de judô. Como é que vai ser agora? Ele encaixou um triângulo, né? Que no judô se chama Sankaku Jime, né? Você vai dizer... como é que se diz? É complicado você querer dizer aquilo
o cara é do judô ou é do jiu-jitsu. Então não é muito mais fácil dizer que o cara ele tem um bom chão, alguma coisa assim, Entendi. em detrimento com as outras modalidades que ele pratica. Entendi. Entendeu? Até acho legal a gente entrar nessa questão, né? Que tem esse negócio do desenvolvimento da luta, é uma coisa curiosa, né, Daniel? A gente vê, às vezes, o jiu-jitsu é um bom exemplo, assim, que você vê, às vezes, duas técnicas surgindo. Um cara que pratica na Inglaterra, de repente um cara que faz aqui no subúrbio do Rio, sonhou com a mesma técnica, está aplicando. E a gente vê isso muito no caso do Miltinho Vieira, né? Que gerou uma polêmicazinha aí, que é um cara que vem da luta livre, sempre se orgulhou disso, né? E você, se eu não me engano, você não levou o Miltinho, mas você levou o Cromado, levou o Pequeno para a BTT. Isso. Né? E depois do Miltinho, existe uma polêmica muito grande que o pessoal começou a usar o triângulo de mão na BTT depois do Miltinho. Né? Inclusive, ele diz que ele é não sei se é um inventor do triângulo de mão. Queria que você falasse sobre isso. A polêmica surgiu... primeiro vamos diferenciar o triângulo de mão, né? Aquele que chamam de triângulo de mão agora, antigamente era estrangulamento de braço que a gente usava. Os americanos chamam de anaconda choke. Agora eles usam anaconda choke. Quando a conexão é feita do lado do braço, né? O triângulo de mão que o Milton ensinou para o Minotauro, né? E tem um outro que é o triângulo de mão invertido, quando a conexão é feita do lado do pescoço, né? Que o Milton finalizou o menino Crocop agora no Bitet Combat. O triângulo de mão normal, esse que o Milton usa, eu vi ele desde os anos 70, na luta livre. Né? O Denilson Maia usava muito. E o meu aluno André, assim, em 98, no campeonato na Holanda, ele finalizou um cara com esse triângulo de mão normal, né? Com a conexão no braço. Já o triângulo de mão invertido, foi um aluno meu chamado Bjorn, de origem norueguesa, que eu estava ensinando o triângulo de mão normal nele em 1996. Ele estava pegando toda hora errado, só que uma vez ele pegou errado, o cara apagou. Eu falei, rapaz, funciona mesmo. Então a gente começou a desenvolver o triângulo de mão invertido. E a gente eu trouxe ele, se não me engano, em 98 ou 99 para a RFT. O Pequeno ainda treinava lá, ele pegou esse triângulo de mão. Em 2001 levei os dois lá pro Brazilian Top Team. E o Pequeno surpreendeu muita gente lá com esse triângulo de mão invertido. Então... E a guilhotina também, né? Que era a especialidade da casa. Fora a guilhotina, ele usava o triângulo de mão invertido. E todo mundo, porra, que golpe é esse, não sei o quê. Então eu não creio que não foi o Milton que levou esse triângulo de mão invertido para a BTT. Ele pode ter usado o triângulo de mão normal, né, com a conexão no braço, para a BTT. E eu conversei com o Jop, o professor dele, e o Jefferson falou, olha, eu até conheci esse golpe, mas eu não desenvolvi ele na academia. Então, eu via o Milton desenvolvendo isso muito lá. Então, pode ter sido, né, que o Milton desenvolveu isso paralelamente ao que ele não conhecia antigamente. Então, ele acha que inventou o golpe, mas com certeza, entendeu? Esse golpe já existia na luta livre. Digamos assim, para terminar a polêmica, que mesmo que ele não tenha inventado o golpe, ele é um dos melhores aplicadores desse golpe. Não, posso dizer que... segundo o Milton me falou, ele tem 32 maneiras, até brinquei com ele para fazer uma enciclopédia do triângulo de mão. Ele tem 32 maneiras de aplicar e uma coisa curiosa nele, que talvez tenha se adaptado tão bem. Ele tem os braços longos, né? Não, os braços longos, ele tem uma deficiência no braço que entra. Porque ele foi cortado por um vidro aqui, e aí o braço dele foi com uma deficiência, então entra muito melhor aquele braço ali. Todo mundo fala que o braço do Miltinho entra que você nem sente. E ele entra cortando, que ele é muito bom de estrangulamento. Realmente E o que eu acho legal de falar disso, Daniel, é exatamente mostrar também. O pessoal do jiu-jitsu tinha mania, eu vi várias vezes o pessoal do jiu-jitsu dizendo, não, que a luta livre não tem refinamento técnico, que dá o refinamento técnico é o kimono. E eu acho que isso é um absurdo, porque eu vi várias vezes atletas de vocês, como o Pequeno, como o Cacareco, o próprio Cromado, o Miltinho, por que não falar, Babalu, atletas tops da luta livre, que quando foram lutar, treinar ou lutar com os atletas do jiu-jitsu, mostraram a técnica deles e foram reconhecidos por isso. Então acho que as lutas têm que se respeitar assim, quer dizer, foram duas lutas desenvolvidas paralelamente e a luta livre tem o valor dela. Claro, o pessoal do jiu-jitsu usa muito como parâmetro o ADCC, mas o ADCC para nós não é parâmetro, né? Porque você pega 10 milhões de lutadores de jiu-jitsu contra 200 da luta livre, onde você vai criar mais fenômenos?
Então você vê que no ADCC são os fenômenos que ganham, né? Se a luta livre tivesse 10 milhões de praticantes, a gente ia fazer 10 mil Leozinho Vieira, entendeu? 10 mil Rodrigo Mendes, 10 mil Ricardo Arona, 10 mil Royler Gracie, entendeu? Então são essas pessoas que elas são que ganham sempre o ADCC, ou então o André Galvão agora, o Marcelo Garcia, entendeu? Para mim essa é a diferença, mas não existe essa disparidade de técnica, né? O Tatu tem umas técnicas refinadas desde os anos 40. Entendeu? E a luta se desenvolve, que a gente estava falando, paralelamente. Né? Exatamente. Vê, indiscutivelmente, a guilhotina do pequeno, né? Ninguém pode discutir isso, seja no jiu-jitsu, na luta livre, na MMA, entendeu? Onde for, ninguém pode deixar de reconhecer que a guilhotina do pequeno era algo especial. Né? Ah, não, a gente ia fazer a guilhotina mas ele tinha um detalhe técnico que pegava todo mundo. Tanto é que pegou. Isso é o desenvolvimento natural do esporte, né? O pequeno pegou muita gente top aí, né? Às vezes mais de 100 quilos. Com a guilhotina as pessoas não acreditavam que ele pegava. Ele desenvolveu aquilo para ele, era uma técnica já que a luta livre já usava, só que ele desenvolveu pro jeito dele, como o Milton Vieira desenvolveu, o triângulo de mão, o André Chatuba também faz isso muito bem. Bem lembrado, o Chatuba faz muito bem o mesmo golpe. O Chocolate ele finalizou lá um japonês com o triângulo de mão invertido lá na Inglaterra, quando ele ganhou o GP. Quando ele fez a final com o Jucão, o japonês veio falar, pô, mas que golpe é esse que nunca vi isso no Japão, entendeu? Então, eu tive a oportunidade, desculpe te interromper, eu tive a oportunidade de levar o Jason Miller lá na RFT. E ele nunca tinha ouvido falar em luta livre, e foi lá, e eu levei ele em várias academias, onde ele mais bateu. Foi na luta. Foi na RFT. Natural. Ele saiu de lá dizendo assim, pô, eu nunca ouvi falar em RFT. Ele falou, só o Brasil é um lugar onde você nunca ouviu falar numa luta, numa modalidade, não conhece ninguém, e eu que sou um cara tido como um dos melhores de chão nos Estados Unidos, venho aqui e bato 5 vezes no treino. Exatamente. Então, quer dizer, é uma prova de que... Porque eu vou usar uma do Zé Mário, né, que o pessoal fala muito no negócio da DCC e competição. E o Zé Mário, uma vez questionado sobre quem se daria melhor, o Libório na época era o grande top, né? Ele falou, olha, se fosse no campeonato, eu apostaria no Libório porque o Rix está muito tempo sem competir, não sei o quê, e talvez o Libório ganhasse. Mas no treino normal ele ia bater 100 vezes. O que acontece nos treinos de luta livre com o pessoal de jiu-jitsu que vai visitar a gente é exatamente isso. Muitos top chegaram lá e bateram 10, 15 vezes os alunos da luta livre, só que no campeonato eles vão ganhar, porque tem aquela coisa da competição que o jiu-jitsu faz muito bem. É isso que eu ia abordar com você agora. Você acha que um dos motivos da luta livre não ter se desenvolvido como o jiu-jitsu foram a organização, o fato da família Gracie tomar a frente do negócio, fazer um mundial, fazer competições, isso fez a luta livre, ficar para trás, porque não tinha tantos eventos quanto o jiu-jitsu? Com certeza, até hoje. Inclusive nós sofremos isso aqui, porque nenhuma marca quer veicular a imagem dela com a luta livre, porque a luta livre é uma coisa ainda marginalizada, ela não tem glamour, sabe? O artista da Globo não faz luta livre, ele vai fazer jiu-jitsu, às vezes, entendeu? Então, isso é um problema que temos aqui no Brasil, diferente na Europa, né, que todo ano eu faço na Alemanha um campeonato que é grande, no Israel agora há 4 anos que a gente está fazendo, inclusive no último campeonato de luta livre de Israel, teve mais competidores do que o próprio ADCC lá dentro de Israel. Para tu ver como é que as coisas elas vão se desenvolvendo ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus a luta livre na Europa ela está se expandindo. Esse ponto que eu ia abordar com você agora. A sua ida para a Europa, né? Como se deu? Só dar uma palhinha, como você começou, você é aluno do Eugênio, e como é que se deu a sua ida para a Europa? Então eu vou contar uma história minha nas artes marciais. Eu comecei com 12 anos na arte marcial com um rapaz chamado Calabar. Ele fazia Atemi Jitsu, né? Depois disso eu fui para o Karate Do, já está extinto aqui no Rio, estilo Shorin Ryu. Depois eu passei para capoeira, depois passei para o judô, né? Eu fiz um pouquinho de judô na Gama Filho, o Paulo Pinto, o mestre de karatê, me levou para lá. E depois eu comecei a treinar jiu-jitsu na Samurai, o meu professor era o Fernando, é onde agora o Rosado está dando aula ali em cima, né? Entre a Paula Freitas e... Dali eu fui para Carson. Passei 2 anos no Cássio, de 82 a 84, se não me engano. O Cássio Cardoso me dava aula um pouquinho, depois eu passei para o Cássio também. Então essa é a minha... eu fiz capoeira também com camisa, né? Mas nenhuma delas me formei. Eu comecei a fazer luta livre
em 85 com o Eugênio e com o Hugo, porque eu fui treinar com eles, eu dei um treino com o Marcelo Bertolucci, aí foi aquela luta, saiu faísca os dois, né? Depois eu treinei com o Eugênio e o Eugênio me pegou 10 vezes chave de pé, né? Eu não conhecia a chave de pé, o Carson eu não gostava de dar a chave de pé, que achava que aquilo era suburbano, exatamente. Aí eu fiquei fascinado, cara, o cara me pegou com chave de pé, marcou. Aí eu comecei a treinar luta livre e me apaixonei. Do Carson? Olha, eu era azul do Carson nessa época. Azul, tava começando, né? Bem foi lá e aí entrou na equipe do Eugênio. Aí entrei na equipe do Eugênio. O Carson chegou a me formar roxa, né? Sabe, foi nessa época que eu... 85, 86... E aí eu fui pro Eugênio, porque o Eugênio, na verdade, ele é amigo meu desde a infância, lá da rua, né? A Rua Bambina, lá era a rua famosa na época, que a gente brigava pra caramba na Zona Sul. E tinha muitos lutadores, o Bosco era dessa época, o Mestre Jutu, entendeu? Essa galera toda, Eugênio também participava e você pegou a geração do anterior ao Cromado, o Cacareco? Anterior ao Cromado. O Cacareco eu fui conhecer na Holanda, naquele dia que a gente se encontrou lá, lembra? Que ele lutou com o Bob Schreiber. Exato. O Hugo lutou com o Bob Schreiber e o Cacareco lutou com o Karateka lá. Eu conheci Pelé o Cacareco. Lutou com o Martin de Jong. O Martin de Jong, exatamente. Mas voltando aqui à sua história. E aí você pegou a preta do Eugênio e foi morar na Europa por quê? Fui morar em Genebra porque eu sou músico, desde 82, né? Então eu arrumei um contrato no bar brasileiro lá, o pessoal que veio aqui no Rio me viu, aí assinei contrato, na verdade eu não fui nem desenvolver a luta não, isso foi muito engraçado. Né? Então eu passei um ano em Genebra, depois me mudei para a Alemanha. Então a partir da Alemanha que eu comecei a desenvolver a luta livre lá. É isso que foi legal, né? Você foi, o Rorion também, quando foi no início, estava fritando hambúrguer lá. Exatamente. E a coisa nasceu, né? Eu não cheguei a fritar em hambúrguer, eu já fui contrato assinado. Já foi, como não. músico, No caso, fazendo uma comparação, você foi como músico. Exatamente. Né? Mas foi trabalhando com outra coisa e acabou implantando a luta livre de uma maneira impressionante. Na verdade, implantei sem querer, né? Eu estava uma vez ensinando luta livre para um amigo meu, que é capoeirista, né? Que eu fui para a Alemanha, fazia show de capoeira também. Então tá lá na Universidade de Colônia, enrolando com ele, ensinando. Aí veio uns alemães, assim, estudantes, né? Que agora são os meus alunos formados. Rapaz, eu acho que eu vi isso aí no negócio aí do UFC. Eles não tinham noção do que era, né? Não, eu falei, não, aquilo é jiu-jitsu. Não, mas é igual isso aí, não sei o quê. Pô, não ensina pra gente não, aí não sei o quê. Aí eu falei, pô, tá legal, eu ensino. Aí eles... Engraçado que eles falaram, pô, tem uma salinha aqui na Universidade de Colônia, vamos lá. Quando eu cheguei lá no dia, tinha uns 30 pessoas, fiquei assustado, assim, né? Gente, nunca dei aula para tanta gente, assim. Então você começou já com um monte de aluno, né? Um monte de aluno. E depois, né, eu tive muito problema lá, a gente teve que sair na porrada com uma porrada dos turcos lá, que chegavam lá do 21, é uma luta lá famosa. Aí queriam saber o que era aquilo, aí eu chamava os meus amigos capoeiristas, ensinava para eles pra gente sair na porrada com os caras. Era um negócio assim. Aquela coisa de mostrar a essência, mostrar exatamente, a eficiência da. Aí o pessoal fala, não, no primeiro mundo não acontece nada, mas a gente saiu numa porrada lá direto, lá teve que apagar um monte de gente lá. E hoje, passado quanto tempo? Foi em 94 isso, né? Quer dizer, poxa, desde do UFC isso, né? A época do UFC, exatamente, o UFC começou em 93. Exatamente. Passado esse tempo todo, quantas faixas pretas você já formou? Quantas academias de luta livre? Tá, deixa eu pegar minha colinha aqui que a cabeça tá... Olha só, desde 94 a gente conseguiu implementar a luta livre na Alemanha, na Holanda, na Suíça, na França, na Grécia, na Sérvia, na Polônia, Israel, Estados Unidos, Peru, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Turquia, Espanha, Equador, Itália, Argentina, Portugal e Japão. São 20 países. Tudo alunos seus? A única linha que não é nossa é do Equador, da Itália, da Argentina, porque na Itália o Leitão tem um cara lá, na Argentina também é o pessoal da Budokan, Portugal é o Rodapé, que é aluno do Jefferson, né? E no Japão o Leozada que levou, mas quer dizer, é da nossa... Então a luta livre está salva. Ela está salva. Na Europa, inclusive na Alemanha, ela tem mais, por incrível que pareça, ela tem mais praticantes do que o próprio jiu-jitsu. E aqui no Brasil, como é que você vê hoje? A gente sabe que tem um exército aí do Cromado, né? Que é o cara que levanta a bandeira como ninguém. E tem outros estados? Como está a luta livre hoje no Brasil? Olha, da nossa linhagem, né? Só tem agora em Brasília, no Sul, com o Marcelo Brigadeiro. E, se eu não me engano, só.
Mas o Cromado está fazendo um trabalho aqui que a gente não pode esquecer, tem que tirar o chapéu que o Cromado faz pela luta livre. Olha só, o Cromado, eu vou comparar ele aqui no Rio, aquele espartano do 300, né? É um cara solitário, ele levanta a bandeira da luta livre com muita bravura e eu vou botar ele entre o patamar dos melhores técnicos de MMA do mundo, junto com o Marcelo, com o Rafael Cordeiro e o Dedé Pederneiras. Agora, por que eu vou dar ênfase ao Cromado? Porque é o seguinte, olha, na Nova União, todo casca grossa quer ir pra lá treinar, né? No Rafael Cordeiro lá, ele tá famoso nos Estados Unidos. Só que na RFT não é assim. O Cromado, ele vai buscar pessoas lá da favela, não sei o quê, e ele transforma essas pessoas em campeões. Entendeu? Tu pode ver o exemplo do André Chatuba, que ele, quando ele foi para a RFT, que ele se tornou o Pequeno, entendeu? O próprio Pequeno, quando ele treinava na RFT... O Sérgio Júnior tá vindo de lá, o Falcão. Agora que tá começando, mas só o Cromado, ele fez isso sem apoio de nada, sem apoio de ninguém. Sabe por quê? Tu vai na BTT, vai os nutricionistas, vai se oferecer. Eles não vão fazer isso na RFT, entendeu? É na nossa própria experiência que a gente vai montando. Olha, o Cromado, ele tá fazendo um milagre, botando esses garotos para lutar pau a pau, como foi o Júnior PQD agora lá com o Sandro, que é um campeão já, né, experiente, fez uma luta boa, foi pau a pau, foi até decisão dividida. E no PQD que mora no Complexo do Alemão. Exatamente. Tem dificuldade absoluta aí, pegou o Marlon, que é um campeão do Japão, nossa, tinha dois cinturões. Marlon é um excelente lutador. Né? Você vê o valor que tem esse garoto. Exatamente, então eu ponho o Cromado nesse patamar. O Cromado, para mim, é um dos melhores treinadores de MMA do mundo, entendeu? E ele tem esse revés de não ter essa estrutura toda que o Rafael Cordeiro tem e o Dedé também tem na Nova União. Mas graças a Deus o trabalho dele está sendo reconhecido aí. Graças a Deus, o Brasil inteiro sabe que o valor que tem a RFT e os atletas feitos lá, né? Nossa, E para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco da federação. Tem algum evento que vocês estão planejando fazer? Como é que está a Federação de Luta Livre do Rio de Janeiro? A federação, ela está aí de vento de popa. A gente está agora começando a entrar da Confederação Internacional de Luta Livre, que a gente vai, de repente, angariar recursos do governo para fazer esses campeonatos, porque a gente não tem dinheiro, ninguém quer patrocinar a gente, então queria fazer um apelo aí a algum patrocinador que queira confiar na nossa marca. Somos pessoas profissionais que para patrocinar os nossos eventos de luta livre, porque aqui no Rio de Janeiro não tem como a gente fazer. A gente não pode fazer um evento assim, de qualquer maneira, entendeu? Sem recurso nenhum, que nem adianta nada, sabe? Eu acho que é queimação do filme para a modalidade. Pô, se quiser deixar uma mensagem final aí também, nossas câmeras estão abertas. Eu quero deixar uma mensagem sim, mas deixa eu dar uma colinha aqui. A gente tem no Estatuto da Federação, no artigo 31º do parágrafo 3, será dada a professores de outra modalidade de arte marcial que divulgam pelo mundo a luta de chão de submission, sem recurso externo, no caso kimono, e pessoas que simpatizam pela luta livre, ou para pessoas que ajudam expressivamente a modalidade de luta de todas as formas. Então, deixa eu pegar uma coisa aqui, Marcelo. Eu tenho a honra de dar para o Marcelo Alonso, dar essa menção honrosa, faixa preta honorífico, porque o Marcelo Alonso foi o primeiro jornalista que teve a coragem de botar a luta livre na mídia, porque sem o Marcelo Alonso, a luta livre não estaria onde está agora. Marcelo Alonso. Rapaz. Obrigado, essa me pegou desprevenido. Isso aí, meu irmão, valeu. Marcelo Alonso é faixa preta, a partir de agora, faixa preta honorífico da Federação de Luta Livre Submission do Estado do Rio de Janeiro. Só tenho que te agradecer aí, cara, a homenagem. Não, você merece, porque tudo que você fez pela luta livre a gente reconhece aqui nesse diploma. Valeu, meu amigo. Beleza, obrigado. então. Pessoal, esse foi Daniel de Dani aqui me pegando desprevenido no final. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera.